Olá, hoje a gente vai explorar uma ideia bem interessante que aparece nos materiais aí sobre poder, sobre influência. A ideia de que falar menos, na verdade, pode ser um sinal de força. A gente vai se basear nos trechos que focam naquela máxima: diga sempre menos que o necessário. Então, nossa missão aqui é entender por que esse controle das palavras, sabe? Porque ele é tão ligado à percepção de poder. Vamos dar uma olhada nos exemplos históricos, umas anedotas que estão nas fontes, ok? Vamos desempacotar isso. Essa é uma observação chave mesmo nesses materiais, né? A ideia é de que o poder que os outros percebem não vem só do que você fala, mas, e isso é crucial, daquilo que você escolhe não falar. Essa contenção, sabe, o silêncio mais calculado, isso pode gerar um certo mistério, impor respeito até. E o argumento central que aparece é esse. Falar demais, tipo, te torna meio previsível, né? Até comum. Passa uma imagem de, sei lá, falta de controle. Por outro lado, poucas palavras, mesmo que meio vagas às vezes, podem soar mais importantes. Pessoas vistas como poderosas parecem usar o silêncio para impressionar, intimidar um pouco. E claro, sempre tem aquele risco, né, de falar muito e acabar falando besteira. O que é fascinante aqui, eu acho, é essa conexão que os textos fazem entre o domínio da palavra e a percepção de autocontrole geral. É como se dominar a própria língua fosse um baita desafio. E quem não consegue frear as palavras, talvez pareça incapaz de controlar outras coisas também, outros impulsos. É tudo gerenciamento de percepção, né? Tem um exemplo clássico disso, que as fontes detalham bem, que é o do Ginasius Március Coriolano, lá da Roma Antiga. Um herói militar, né? A fama dele era meio amplificada justamente porque ele era pouco visto, pouco ouvido pelo povo. Passava mais tempo fora, em campanha. Era quase uma lenda. Silenciosa, né? Exato. Aí ele decide entrar para a política. O primeiro movimento dele, um discurso forte, mostrando as cicatrizes de guerra. Isso no começo deu super certo, o povo apoiou. Só que a coisa virou. Completamente. O que aconteceu? No dia da eleição e nos discursos que vieram depois, o Coriolano mostrou uma arrogância, sabe? Criticou a distribuição de grãos para o povo, atacou a democracia, chegou a insultar os cidadãos. Nossa! As palavras dele simplesmente transformaram aquele herói lendário num político falador e bem desagradável para o pessoal da época. Pois é. E aí, se a gente olha para essa lente do falar menos, o erro dele fica muito claro, né? As palavras do Coriolano não só mostraram a arrogância dele, mas, tipo, destruíram ativamente aquela imagem poderosa que o silêncio e a distância tinham construído. Faz sentido. Quanto mais ele falava, mais comum ele parecia. Menos imponente. Ele minou a própria lenda. Aí fica a pergunta, foi só a quantidade de palavras ou o conteúdo que selou o destino dele? Acho que os dois, né? Provavelmente. E essa dinâmica de usar a fala mínima de forma estratégica, isso não ficou só na política antiga, né? A gente vê uns ecos disso em situações bem diferentes. Tipo, negociação. Tem o caso do roteirista, o Michael Arlen, com o chefão lá de Hollywood, Louis B. Mayer. Ah, sim, essa história é boa. Quando o Meyer perguntou quanto o concorrente tinha oferecido, o Arlen só disse, não o bastante. Só isso. Essa resposta curta, meio evasiva, foi o suficiente para o Meyer, na hora, aumentar a oferta dele. É o poder da informação que você segura, né? Exatamente. E tem outro exemplo interessante que as fontes trazem, o do Henry Kissinger como assessor dele. Qual era mesmo? O Kissinger devolvia os relatórios com uma nota simples. É o melhor que você pode fazer. Repetia isso. Até que o assessor, Winston Lord, garantia. Sim, é o meu melhor absoluto. Só aí o Kissinger lia. Interessante. A economia de palavras dele extraiu o máximo esforço do outro. O silêncio não foi passivo, foi ativo. Uma ferramenta para exigir mais. É uma forma de pressão sutil, né? E essa economia verbal também era coisa de gente com poder absoluto mesmo, tipo Luís XIV. Ele cultivava o sigilo, aquela cara indecifrável, falas curtas, quase um enigma. Tudo calculado para projetar controle e autoridade. E para fechar essa ideia da vulnerabilidade de quem fala demais, os textos usam até uma metáfora, meio marinha, digamos assim, atribuída ao Leonardo da Vinci. Qual? A da ostra que se abre demais e
Pronto, é devorada pelo caranguejo. Uma imagem para quem se expõe muito pela fala, sabe? Fica vulnerável. Uma boa imagem. E esses casos todos, né, da negociação em Hollywood, da gestão lá do Kissinger, da monarquia francesa, eles mostram como esse princípio é versátil. Controlar o que se diz e quando se diz é apresentado ali como uma ferramenta estratégica, fundamental mesmo. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Acho que fica bem claro o valor estratégico que esses materiais atribuem ao silêncio, à fala controlada. Não é só sobre evitar errar, né? Mas sobre gerenciar ativamente como as pessoas te percebem. Construir uma imagem de controle e, por tabela, de poder. Pelo menos segundo essas fontes. Isso. E levanta uma questão importante, eu acho, que talvez vá até um pouco além dessa busca por poder que os textos descrevem. Pensando hoje, né, numa era de superexposição digital, comunicação o tempo todo, como será que essa contenção verbal poderia influenciar a profundidade que a gente percebe nas nossas relações pessoais? Fica essa reflexão, né, sobre o peso do silêncio e o valor talvez maior ainda das palavras que a gente escolhe não dizer ou dizer com muito cuidado.